Olá pessoal, eu sou o pastor Edivan Rodrigues, a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é mais um vídeo do nosso canal do YouTube, Crente Matuto. Você que não é inscrito no nosso canal, lá nessa parte onde está escrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para mais notificação. Vamos para mais um vídeo. Roda a vinheta. Você diz que está sozinho. Olá pessoal, mais uma vez, que Deus te abençoe o seu lar, sua casa, sua vida. Estamos aqui para mais um vídeo, amém? Eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, quero agradecer a você que já se inscreveu, continue compartilhando esses vídeos. Eu sou o pastor Edivan Rodrigues, né? Estamos aqui para mais um vídeo de reflexão, mas antes do próximo vídeo, eu quero pedir a você que já é inscrito no nosso canal, continue compartilhando, e você que ouve constantemente esses vídeos, assiste esses vídeos, eu quero que você deixe nesse vídeo agora que você está assistindo, um comentário lá embaixo, para eu saber como é que está chegando esse vídeo até você, para eu saber que se todas as notificações que eu envio está chegando até você. Se não tiver, acho que você falta ativar o sininho, né? E se tem algum amigo seu que não é inscrito ainda, vai lá dar essa força no canal para nós chegarmos ao nosso objetivo, que é levar a palavra de Deus para essas pessoas. Talvez tenha uma pessoa precisando de uma palavra como essa para a vida dele. Então, eu quero que você, por favor, né, dá-nos essa força aí, para saber como é que está chegando esse vídeo até você. Como é que você está sendo recepcionado por este vídeo. Então vai lá, dá uns comentários, dá a sua opinião, dá a sua sugestão. Seus comentários vão ser muito importantes. Amém? Que Deus abençoe a você. Eu quero pedir desculpa também por eu não ter enviado alguns vídeos. Como no último vídeo passado eu falei que eu estava me recuperando de uma gripe, né? Fiz aquele vídeo lá um pouco forçado, mas continuou o vídeo lá, graças a Deus tudo certo. Mas de lá para cá a gripe deu uma pioradinha, mas em nome de Jesus tá melhorando e vai melhorar, vai ficar bom. E se no meio do vídeo eu der alguma tossezinha, por favor, me perdoe desde já. Mas estamos aí nessa luta, nessa batalha. Amém? E nesta reflexão de hoje, né, eu quero mostrar a vocês como na descrição eu botei um tema, né? O propósito de Deus na nossa vida, né? O processo pode ser longo e pode ser doloroso, mas a vitória é garantida. O processo pode ser longo, pode ser doloroso, mas a vitória é garantida. Amém? E para nós refletirmos, eu quero falar novamente da vida do servo Abraão, né? Que está lá em Gênesis, né? Para nós refletirmos, vou falar de Abraão hoje e falar de Davi, que são duas referências, né? De superação, de força, de fé, na verdade, na vida desses dois camaradas. E deixo bem claro que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Mas vamos lá para o texto que está em Gênesis capítulo 12, bem conhecido, onde Deus chama Abraão e diz: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E farei de você um grande povo, e o abençoarei. Ó, que Deus prometeu, que o abençoar. Abençoarei e o abençoarei. Tornarei você famoso, né? E você será uma bênção. E você será uma bênção. Tem outras traduções que ele diz assim, ó, e seja tu uma bênção, né? E é nesse ponto aqui em que eu venho a refletir quando Deus ele chama Abraão. Porque o processo é longo. A Bíblia fala do chamado de Abraão.
A Bíblia diz que Abraão, ele já tinha uma estrutura. Eu leio a história de Abraão, e a Bíblia fala que ele é da terra de Ur, dos caldeus, né? Mas Deus prometeu a ele uma terra. Mas quando se denota que ele era da terra de Ur, dos caldeus, esse Ur era o pai de Abraão, ele tinha nome naquele lugar, sim ou não? Pare um pouco o raciocínio. E Abraão, ele não tinha necessidade de sair da casa de seu pai. Ele não tinha necessidade de sair do meio da sua parentela, mas ele obedeceu à ordem de um Deus, que até então para Abraão era desconhecido. E ele usou da fé, acreditou piamente, acreditou, né, ali, e creu que esse Deus era um Deus todo-poderoso. Era um Deus criador dos céus e da terra, e era um Deus todo-poderoso. E alguns historiadores falam que Abraão, quando fala para o seu pai se espanta, porque o pai de Abraão ele já vivia de artifícios, de imagens, de esculturas, ele sobrevivia disso, vendia essas coisas. E eu imagino, quando Abraão, eu lendo a história, eu imagino quando Abraão, pai, eu vou para uma terra distante, uma terra que Deus me mostrou, uma terra onde emana leite e mel, uma terra abençoada, terra de Canaã. Onde é esse lugar, meu filho? Eu não sei, Deus está me chamando, eu vou. E a Bíblia diz que Abraão seguiu. E Edvan, pastor Edvan, por que você disse que ele não tinha necessidade? Não tinha não. Porque quando Abraão sai da casa do pai dele, primeiro que Ur dos caldeus já tinha um nome, o pai. Era Ur. De que povo? Dos caldeus. E já tinha um nome ali. Não é verdade? Tinha um nome na sociedade, tinha um nome naquele lugar. E quando ele sai, ele leva seus bois, suas vacas, a sua família, né? Ainda leva os seus empregados. Presta atenção, uma pessoa que tem empregado, ela é fraca financeiramente? Eu creio que não. Eu não tenho empregado. Eu ajudo minha mulher a fazer as coisas dentro de casa. Eu ajudo minha esposa a lavar prato, a fazer comida, apesar de que eu gosto muito de cozinhar. Mas então, eu não tenho empregada para fazer isso. Minha esposa também não tem empregada para ajudar ela. Somos nós dentro de casa. E Abraão tinha. Então isso quer dizer que ele não era uma pessoa necessitada financeiramente. Mas Deus falou para ele que ia abençoar a vida dele. E Abraão, ele crê nisso, sai fora da casa do pai, da casa da parentela dele, sai ali debaixo da aba do pai e ele vai em frente, né? Confiando, acreditando nesse Deus que tinha prometido algo de melhor para ele. Mas o interessante é que no versículo 2, nós podemos observar, como eu disse em algumas outras traduções, no final, vai dizer que seja você uma bênção. Ou seja, Deus já estava falando para Abraão que ele que tinha que ser a bênção. Né? E quando Deus ele dá essa ordem a Abraão, é uma ordem imperial. O que é isso, Edvan? Ele mandou Abraão, né, ser uma bênção. Olha, se você for uma bênção, você vai ser abençoado. Se você for uma bênção, você vai ter o que você precisa. Se você for uma bênção, né, eu vou te dar tudo e vou te dar essa terra que eu te prometi. Mas o processo na vida de Abraão não foi fácil. Não é verdade? O processo na vida de Abraão não foi nada fácil, mas ele caminhou. Ele caminhou. Eu vi uma postagem de um casulo, de uma borboleta, né? E foi até minha sobrinha, Esley, que postou lá nos status dela. E eu vi, né? O processo pode ser doloroso, mas a vitória é garantida. E isso me deu uma reflexão, me deu um estalar na mente em analisar a Bíblia, em ver os textos da Bíblia e me trouxe essa mensagem, né? Porque a borboleta, se você observar, ela é uma lagartinha que quase não consegue andar direito, anda se arrastando. Na verdade, depois ela entra num casulo e aquele casulo ali fica um processo de muito tempo ali, até ela criar asas para voar. Então, meu querido, minha querida, até você criar asas e voar, o processo pode ser doloroso, mas o Deus que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Pastor, o senhor falou também que ia falar de Davi. Sim, lá no livro de 1 Samuel,
no capítulo 16, você vai ver quando Deus, ele rejeita o rei Saul, que ele tinha consagrado como rei, o próprio Deus tinha consagrado como rei. E na verdade, ele pede ao povo para escolher um dos reis, perdão. E Deus pediu ao povo para escolher um rei para Israel. Porque Deus, ele queria ser o próprio rei de Israel, mas o povo queria um rei, queria imitar as outras nações e tal. É uma história muito grande. Quem sabe em um outro vídeo eu posso contar essa história, né? Vou estar assim me aprofundando mais e mais nessa história para te dar uma mensagem de reflexão, que eu sei que sai uma mensagem de reflexão nessa história aí. Mas, enfim, a vida de Saul foi dada por Deus uma autoridade de rei sobre a nação de Israel. E ali, Saul começa a fazer as coisas erradas. Mas aí Deus acha um homem segundo o coração dele, Davi. Porque a Bíblia deixa bem claro que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? E esse Davi, agora, Samuel, ele vai ungir a Davi. E se você parar para analisar, Davi ainda era um garotinho. Davi ainda era um jovem, um mancebo. A Bíblia chama de mancebo. E alguns historiadores dizem que ele tinha de 14 a 15 anos quando foi ungido a primeira vez pelo profeta Samuel. Mas na unção, na hora de descer o óleo na vida de Davi, quando o profeta Samuel chega na casa do seu pai, né, ali em Belém, na casa de Jessé, que era o pai de Davi em Belém, observe que o próprio Samuel, o próprio profeta, ele erra quando ele vê quem? Eliabe, o filho mais velho, bonitão, forte, robusto, que já era soldado do rei Saul. Ele olha com aparência humana e diz: esse aí, certamente é esse, o Senhor vai ungir. E Deus ali, por demais atento, lógico e sabedor de todas as coisas, disse: não, Davi, não é, ou não, Samuel, não é esse. Ainda não é esse. E Jessé passa todos os filhos ali. E a história vai dizer que Davi estava aonde? Cuidando das ovelhas, detrás das malhadas. Olha o processo. Davi estava detrás das malhadas, cuidando das ovelhas no pasto. E o profeta pergunta: tem mais algum? Ainda falta mais alguém? Falta. Falta quem? Davi. E onde é que ele está? Está cuidando das ovelhas. Manda chamar ele, porque a gente não vamos comer na mesa enquanto ele não chegar. Ei, aí vai uma mensagem para você, viu? Uma reflexão para você. Ninguém vai comer a mesa enquanto você não for ungido. Ninguém vai comer enquanto você não chegar lá. Amém? Enquanto você não for ungido. Observe aqui que o processo na vida de Davi também foi um processo um pouco dolorido. Porque quando ele tinha 15 anos mais ou menos, ele tinha essa faixa etária de 15 anos, já foi ungido e tal, ele enfrenta o primeiro gigante da vida dele. E o gigante Golias, nós sabemos muito bem da história, mas Davi enfrentou aquele gigante. Amém? Depois, a caminhada de Davi não foi fácil. Ele teve que enfrentar agora a ira do rei Saul, a inveja de Saul, né? Ele teve que enfrentar ali a raiva do rei Saul, que ele agora ouviu dizer que Davi foi ungido, então ele agora começa a perseguir a Davi, o rei Saul. E aí, quando nesse processo, Davi teve que enfrentar outras batalhas, outros reis, teve que enfrentar outras lutas, e ainda tinha que enfrentar a ira de Saul, e queria matar ele, perseguir ele, perseguiu por vários e vários longos anos, e querendo matar Davi. Davi teve que fugir, Davi teve que se esconder, e o processo não foi fácil. Imagine você é ungido por Deus, e agora tem que fugir dos seus inimigos. Você é ungido por Deus, Deus te chamou para uma grande obra, e agora a perseguição vem, e você pensa o quê? Ixi, esse negócio não está dando certo não. Será que isso é de Deus? A gente pensa nisso. Será que realmente Deus me chamou para esse negócio? E talvez você esteja pensando assim. Ah, Jesus. Talvez você esteja pensando assim. Será que Deus me chamou para essa obra? Será que Deus está neste negócio? Mas eu quero te dizer, olha, o processo pode ser doloroso, mas a vitória é garantida sim. Então, existe um processo chamado processo de fé.
Existe um processo chamado processo de superação. Existe um processo de determinação. Você tem que determinar na sua vida aquilo que você é diante de Deus. Você tem que ter certeza daquilo que você é diante de Deus. Confiar nesse Deus que te chamou. Como ele chamou Abraão, como ele chamou Davi. O processo na vida desses homens não foi fácil. Você acha que na sua vida vai ser fácil? Também não vai ser, não. Mas olha o final da história desses homens. A Bíblia diz que Abraão foi próspero. E no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, está lá Abraão, o pai da fé. O pai da fé. Foi o primeiro que teve fé. Então a história desses camaradas são lindas. Mas muitas das vezes nós estamos acostumados a ouvir só o final. Mas a gente não olha os detalhes do processo. E o processo é doloroso. Lembra que eu falei da borboleta? É uma largatinha. Depois entra em um casulo e fica ali muito tempo, né? Naquele processo de transformação. Mas quando as asas saem, ela pega um voo rasante, um voo bonito. E ela começa a pairar pelos ares. Na vida de Davi não foi diferente. Um menino ungido a rei. E agora passa pelo primeiro processo de vencer o gigante Golias. Não é verdade? E os outros processos que ele teve que passar. Mas, no final da história de todos eles, você vai observar. Davi sentou no trono. Abraão conseguiu as terras prometidas que Deus tinha prometido a Abraão. Abraão pisou na terra prometida. Deus abençoou a vida de Abraão. Abraão foi próspero na vida dele. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Você que está me ouvindo agora, olha, o processo pode ser doloroso na sua vida, sim. Você tem que passar, mas a vitória é garantida. E Deus, ele vai te abençoar. Talvez nesse momento em que você esteja enfrentando, você fica pensando até que Deus esqueceu de você. Será que esse negócio é de Deus? Será que Deus está nesse negócio? Eu quero te dizer uma coisa, olha, Deus, ele vai te abençoar. Deus, ele vai te abençoar. E para você que crê nisso, eu vou liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus ainda vai te abençoar este ano. Este ano, Deus vai te abençoar. Amém? Isso é para você que recebe, para você que está me ouvindo essa palavra. Deus, ele vai te abençoar. O processo pode ser doloroso, mas a vitória é garantida. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lado. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe você que está me ouvindo, independente de quem você seja, cor, raça, religião ou nação. Deus, ele vai te abençoar. É só se você crer. O processo pode ser doloroso, mas a vitória é garantida em o nome de Jesus. Amém? Sou o pastor Edivan Rodrigues. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho e dá o seu likezinho. E deixa seu comentário como eu te pedi lá no início do vídeo. Deus abençoe.